Olá, nós estamos hoje iniciando a segunda metade da nossa jornada. Na verdade, nós estamos na última terça parte, porque a grande verdade é que o Antigo Testamento ele é um pouco mais do que o dobro do Novo Testamento em termos de conteúdo literário. Mas, simbolicamente, nós estamos na metade, porque terminamos a primeira parte da Bíblia, terminamos o Antigo Testamento e vamos iniciar hoje o Novo Testamento. A primeira parte do Novo Testamento é o que nós conhecemos como os 4 evangelhos. Só que o que poucas pessoas sabem é que esses 4 evangelhos eles têm uma divisão. Nós temos os 3 primeiros evangelhos, conhecidos como evangelhos sinóticos. Isso significa que a ótica desses 3 autores é única. A ideia de sim é aquilo que une. Então, sinótico é a visão unificada de Jesus. E temos o Evangelho de João como um evangelho diferenciado, porque ele não olha na mesma perspectiva do que os outros 3 evangelistas para Jesus. Então, se nós olharmos os 3 primeiros evangelhos, eles se complementam nas suas ênfases e detalhes. Agora, quando nós juntamos os 3 primeiros evangelhos com o 4º, nós unificamos uma primeira visão de Jesus que mostra e foca na sua natureza terrena e, naturalmente, ali também está presente sua natureza divina, mas é muito mais forte o relato dessa natureza terrena de Jesus. Enquanto o Evangelho de João traz uma perspectiva mais cristológica, uma perspectiva de um Jesus que não é só humano, mas é sobretudo divino. Ele é Deus que veio à Terra. Então, olhando para esses 4 livros, temos uma compreensão exata e perfeita de quem foi Jesus, de quem é Jesus, e é muito perceptível a diferença dos evangelhos sinóticos para o Evangelho de João. Por isso, nesse primeiro vídeo nós vamos tratar sobre os evangelhos sinóticos. Alguns dizem que esses livros eles são textos narrativos. Alguns outros vão definir o Evangelho como uma literatura específica, porque mais do que uma narrativa, é um testemunho de fé. Quem escreveu não escreveu somente de forma técnica, mas colocou ali a sua fé, colocou a verdade espiritual, a verdade sobrenatural da vida e obra do Senhor Jesus, porque é isso que os evangelhos tratam: nascimento, vida e obra de Jesus Cristo. E o primeiro desses livros é o Evangelho de Mateus. Mateus, antes de ter um encontro transformador com Jesus, ele era um publicano. Publicano pode ser traduzido como cobrador de impostos. Ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano contra o seu próprio povo, cobrando impostos contra o seu próprio povo. Naquele período, o Império Romano era o grande império que dominava praticamente todo o mundo conhecido, e eles dominavam também os judeus. E os judeus, naturalmente, odiavam aquelas pessoas e tinham muita dificuldade, muitas barreiras para com aqueles que trabalhavam contra o próprio povo a favor do Império Romano. E os cobradores de impostos e publicanos, eles também eram conhecidos por taxar o povo além do necessário. Em outras palavras, a maior parte deles eram corruptos, e isso fazia com que eles fossem muito mal vistos na sociedade. Mas Jesus encontrou esse cobrador de impostos chamado Mateus e transformou a vida dele. Ele abandonou uma vida de pecado, de corrupção, envolvida no Estado, para se tornar um seguidor de Jesus e, mais do que isso, para se tornar um apóstolo, alguém que dedicou a sua vida integralmente para estar com o Senhor. Nós temos a história de conversão de Mateus dentro do próprio Evangelho, e é interessante que Mateus, por ser judeu, quando ele conta a história de Jesus, ele se preocupa mais do que qualquer um dos outros 3 evangelhos a mostrar que Jesus é, definitivamente, o Messias prometido no Antigo Testamento. Então ele vai mostrar muitas profecias que se cumprem em Jesus. Então o livro de Mateus, mais do que os outros, se parece com um trabalho acadêmico, com citações de autoridade. Então ele está sempre citando o Antigo Testamento e mostrando como como essas citações eram e são cumprimentos
de profecias do Antigo Testamento a respeito de Jesus. Isso porque ele quer mostrar, sobretudo para os judeus e para todos nós, que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. E é interessante que nessa percepção de foco de cada autor, nós percebemos alguns detalhes, como por exemplo Mateus, por ser judeu e ter muito claro na sua mente o mandamento não tomar o santo nome do Senhor em vão, ele vai sempre usar a expressão reino dos céus no lugar da expressão reino de Deus. Então vemos que Jesus estava sempre pregando a respeito do reino de Deus, se olhamos para o Evangelho de Lucas. Mas se olhamos o Evangelho de Mateus, vemos que Jesus estava pregando sobre o reino dos céus. E naturalmente Jesus usava as expressões indiscriminadamente. Mas Mateus ele opta por usar a expressão reino dos céus, porque enquanto judeu ele está temeroso de tomar o santo nome do Senhor em vão, uma preocupação que Lucas, que já tinha uma formação mais helênica, não tinha. Bom, o segundo livro é o livro de Marcos. Esse é considerado talvez como o evangelho do apóstolo Pedro, porque Marcos foi muito próximo do apóstolo Pedro. Ele era também, isso é muito interessante, primo de Barnabé, participou da primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo, o apóstolo Paulo, abandona essa viagem no meio. Depois de uma segunda tentativa de viagem missionária, o apóstolo Paulo, ainda indignado com a postura de Marcos, também conhecido na Bíblia como João Marcos, se recusa a fazer aquela viagem missionária com ele, e nós vemos aqui um desentendimento na ação missionária no Novo Testamento. E então Barnabé vai com João Marcos para essa viagem missionária, e o apóstolo Paulo, ele vai com Silas para essa viagem missionária. De forma que ali Barnabé e Paulo se separam no seu fazer e labor missionário, mas é muito interessante que no final da vida o apóstolo Paulo reconhece em uma das suas cartas o valor e a importância que João Marcos tinha, sobretudo para o seu ministério. Isso é muito bonito de ser visto e parece que esse homem foi restaurado de tal forma, de tal maneira, que inclusive pelo Espírito Santo nos legou o Evangelho de Marcos, que possivelmente foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito, é o menor dos evangelhos e certamente foi usado como documento que deu base para os escritos de Mateus e de Lucas, sobretudo. Nós vemos todo o evangelho de Marcos em Mateus e em Lucas, e Lucas e Mateus trouxeram detalhes diferentes e distintos. Mateus, certamente, detalhes que ele mesmo viveu com o próprio Cristo, e o evangelho de Lucas, Lucas não viveu com Jesus, mas ele fez uma excelente pesquisa e teve outras fontes de outras pessoas que viveram com Cristo, com outros apóstolos, e complementa então o Evangelho de Marcos. E aqui nós caminhamos já para o Evangelho de Lucas. Lucas era médico, ele escreve 2 livros no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas e a continuidade dele, que é o de Atos. Então ele cobre, é o único autor que vai fazer isso, nascimento, vida, obra de Jesus e o que ocorre após a ascensão de Cristo aos céus, que é a origem da igreja. Isso é o livro de Atos dos Apóstolos. Lendo o início do Evangelho de Lucas e de Atos, fica muito claro que é Lucas o mesmo autor desses 2 livros. E o Lucas, ele era médico, ele escreve esses livros debaixo de encomenda, com o propósito de edificar a fé de pessoas, e escreve isso de uma forma muito técnica. Ele deixa muito claro que ele fez pesquisas, ele conversou com pessoas para que ele pudesse escrever um livro de fato fidedigno. E vemos que de fato conseguiu, porque há uma concordância maravilhosa entre todos os evangelhos. É interessante também percebermos que Lucas também foi missionário, assim como João Marcos, também com o apóstolo Paulo. Isso é muito bonito, perceber que esses autores eles eram missionários. Enquanto Mateus escreve sobretudo para um público judeu, Marcos foca o seu livro para romanos e Lucas escreve o livro para os gregos. Então, de todos é o evangelho mais universal, mais abrangente. E nós podemos ver alguns detalhes dos livros, levando em conta o objetivo de cada autor, para qual público que eles escreveram os seus textos. Existem algumas pequenas diferenças nesses evangelhos, mas elas não são contraditórias, mas são paradoxais, são aparentes contradições que, estudando um pouco, a gente consegue tranquilamente desfazer essas aparentes contradições e explicar por que houve relatos distintos. Então, há um episódio, por exemplo,
que fica claro pelo contexto que o episódio é o mesmo. E um dos evangelistas fala da cura de um cego e chama ele pelo nome, enquanto um segundo autor, um outro evangelho, vai falar da cura de 2 cegos. E é óbvio, portanto, que havia de fato 2 cegos, sendo que um dos evangelistas quer contar toda a história, enquanto um deles não está preocupado com toda a história, mas está preocupado com a cura de um cego, o cego Bartimeu, de uma forma muito clara, de forma específica, quer contar a história daquele homem, talvez até o tenha conhecido pessoalmente. Então, existem outras pequenas aparentes contradições, tudo isso pode ser resolvido com um pequeno estudo. Havendo qualquer dúvida também, nós estamos à disposição para auxiliar e responder. Que Jesus abençoe a sua vida. Essa é uma oportunidade única para conhecer Jesus de forma maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida nessa leitura e até o próximo vídeo, onde falaremos sobre o Evangelho de João.